Bom dia, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula Hoje nós iremos estar abordando sobre concordância verbal. Como o nome já diz, concordância verbal trata-se sobre a colocação e a concordância do verbo em uma oração. A regra geral diz que a concordância ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Então, nós temos aí dois exemplos. Ele gostava muito daquele jeito carinhoso de ser e eles gostavam daquele seu jeito de carinhoso de ser. Então, observa que na primeira frase o verbo gostar está concordando com o sujeito ele que está no singular. E na segunda frase está concordando com o sujeito eles que está no plural. O primeiro caso aí entra nessa mesma regra apresentada acima. Nós vamos ao cinema. O verbo ir está flexionado na primeira pessoa do plural. Vamos agora para os casos especiais. O primeiro, o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Quando o sujeito for o coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo, a multidão gritou pela rádio. Observa que multidão é uma palavra coletiva. Ela indica várias pessoas, mas a palavra em si está no singular. Então, a regra diz que o verbo, que é no caso aí gritar, tem que concordar no singular. Mas existe uma exceção. Quando o sujeito coletivo ou o substantivo coletivo ele vier especificado, o verbo ele pode ficar no singular ou ir para o plural. Olha o exemplo aí. A multidão de fãs gritou e a multidão de fãs gritaram. Observa que no primeiro aí gritou está concordando com multidão e gritaram no segundo exemplo está concordando com fãs, que está no plural. Coletivos partitivos, quando tem metade, a maior parte, a maioria. O que acontece? O verbo vai ficar no singular ou vai para o plural. Tem essas duas opções. Exemplo, a maioria dos alunos foi à excursão. Ou a maioria dos alunos foram à excursão. As duas frases estão corretas. Terceiro caso, quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular ou do plural. Olha o exemplo. Vossa Alteza pediu silêncio. No caso aí o verbo pedir está concordando com Vossa Alteza no singular. Ou Vossas Altezas pediram silêncio. Pediram está no plural porque está concordando com Vossas Altezas que está no plural. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Então, é uma dica aí, ó. Qual de vós me punirá? Se estiver no singular, o verbo vai concordar com ele. Outro caso, o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Exemplo, Estados Unidos é uma nação poderosa, né? E o outro, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então, observa aí, ó, se não tiver o artigo, no caso, na primeira aí não tem artigo, tá? Já começa com Estados Unidos, o verbo ficou no singular. Agora, no segundo aí, já começou com o artigo, ó, os Estados Unidos. Nesse caso aí, o verbo vai concordar com o artigo. Como os está no plural, você vai usar o verbo no plural, no caso aí, são. Outro caso, o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc. O verbo vai concordar com o numeral. Então, mais de um aluno não apareceu à aula, né? Então, qual é o numeral aí? 1. Então, observa que o compareceu aí apareceu no singular. Agora, mais de 5 alunos não compareceram à aula. O verbo aí é compareceram, que está concordando com 5. Continuando, o sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte. O verbo poderá ser usado tanto no singular como no plural. Então, a maioria dos candidatos desistiu. Desistiu aí está no singular porque está concordando com a maioria. Ou pode ser a maioria dos candidatos desistiram concordando com candidatos. As duas formas estão corretas. O sujeito tiver por núcleo a palavra gente. Então, o verbo no sentido coletivo, né?
Então, o verbo poderá ser usado no singular ou no plural, se estiver afastado do substantivo. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Ou a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem à cidade. Então, observa aí que no primeiro caso, né, o sujeito ficou no singular, que ele está concordando com qual núcleo? A gente, mas no sentido da palavra no singular. Já no segundo caso, é no sentido do coletivo. Quando a gente fala a gente, é mais de uma pessoa. Vamos agora para o sujeito composto. Qual é a regra geral? O verbo vai para o plural. João e Maria foram passear no bosque. Aí tem os casos especiais. Vamos ver o primeiro aí. Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade, de primeira, segunda e terceira pessoa. Então, olha bem a regra. Nós temos a primeira pessoa tem prioridade sobre a segunda e a segunda tem sobre a terceira. Então, o eu tem prioridade sobre o tu e o tu tem prioridade sobre o eles, tá? Então, eu tenho aí eu, primeira pessoa, ele, terceira pessoa. Nos tornaremos, primeira pessoa do plural, amigos. Então, o verbo vai ficar na primeira pessoa porque eles têm prioridade sobre a terceira. Então, a prioridade é essa aí que vocês têm que lembrar, tá? O eu tem prioridade sobre o tu e o tu tem prioridade sobre o ele, se aparecer na frase. Olha o exemplo aí, ó. Tu e ele vos tornareis amigos. Então, o vos aí está concordando com o tu, porque nós vimos lá na regra que o tu tem prioridade sobre o ele. E na primeira aí, ó, eu e ele nos tornaremos, está concordando com eu, né? Só que por que tá nos? Porque ele tá falando que não é só ele, é ele e outra pessoa, que é ele. Mas colocou na primeira pessoa para concordar com o eu, que tem prioridade sobre a terceira. Atenção! No caso acima lá, né? Hoje é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Tu e ele se tornarão amigos. Também é correto. Se o sujeito estiver pós-posto quer dizer depois. Permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo. Irei eu e minhas amigas. Nesse caso aí, ó, minhas amigas está concordando aí com o eu, né? No plural, porque é ele e as amigas. Outro caso aí, os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente, lembra lá quando nós trabalhamos as conjunções, ou ligados por i. O que vai acontecer? O verbo vai concordar com os dois núcleos. Então, olha o exemplo aí, a jovem e sua irmã seguiram a pé. Por que o verbo ficou seguiram no plural? Porque está concordando com a jovem e a sua amiga, são dois núcleos no plural. Com a exceção, se o sujeito estiver pós-posto, quer dizer, estiver depois do verbo, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo. Então, é uma exceção à regra. Seguiria a pé a jovem e a sua amiga. E no caso, seguiria ficou no singular, porque está concordando com o mais próximo aí, que é a jovem. Quando os núcleos do sujeito são sinônimos, o que são sinônimos? Palavras parecidas. Estão no singular, o verbo poderá ficar no plural ou no singular. Então, tem duas concordâncias possíveis. Olha o exemplo aí, ó. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. E a outra, a angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. No primeiro caso, ajudavam no plural, está concordando tanto com a angústia quanto com a ansiedade. Já no segundo, está no singular porque está concordando com o que está, né, mais próximo dele aí, no caso, né? Então, as duas formas estão corretas. Outro caso, quando há gradação entre os núcleos, o verbo pode concordar com todos os núcleos. Então, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Nesse caso aí, está concordando com todos, no geral. Agora, ou pode ficar uma palavra, um gesto, um olhar bastava, concordando com o mais próximo dele aí, no caso, que é olhar. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo e ninguém, o verbo concordará com o aposto resumidor, que é, no caso, essas palavras aí.
Então, os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Por que comoveu ficou no singular? Porque está concordando com o nada, que está, né, que é uma palavra o quê? Que está resumindo tudo ali. Se eu fosse concordar com as 3 palavras, ficaria no plural. Mas como a regra diz que quando o sujeito tiver uma palavra que resume tudo, no caso aí o nada, vai ficar no singular. Vamos para outro caso. Quando o sujeito ele for constituído pelas expressões um e outro, nenhum, nem outro, o verbo ele poderá ficar no singular ou no plural. Olha o exemplo aí. Um e outro já veio ou um e outro já vieram. Outra regra. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo irá para o singular quando a ideia for de exclusão. E para o plural quando a ideia for de inclusão. Olha o exemplo aí, ó. Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Aí dá a ideia de exclusão, porque um deles vai ficar sem, né? No outro exemplo, a poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Nesse caso aí, está adicionando, né, alguma coisa. Então, a regra diz isso, que quando for exclusão, vai ficar no singular. Quando for inclusão, vai ficar no plural. Outros casos, vamos lá. Partícula se. Quando tiver a partícula passivadora se, o verbo concordará com o sujeito passivo. Vende-se carro ou vendem-se carros. Então, qual é o sujeito passivo aí? É carro. No primeiro está no singular, então o verbo ficou no singular. No segundo está no plural, o verbo ficou no plural. Quando for o índice de indeterminação do sujeito, o verbo ficará obrigatoriamente no singular. Precisa-se de funcionários, confia-se em pessoas honestas. Então, observa aí que tem a preposição na primeira de e na segunda em. Então, para vocês lembrarem, quando tiver essa preposição, a regra diz que obrigatoriamente vai ficar no singular. Não é o caso da anterior, que vai depender do sujeito. Se ele estiver no singular, singular. Se ele estiver no plural, plural. Nesse caso aí vai ficar sempre no singular porque tem a preposição. No primeiro caso aí é o de e na segunda frase é o em. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, portanto eles ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, havia sérios problemas na cidade. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Então, observa aí que no primeiro caso nós temos o verbo haver, né, que é um verbo impessoal, e no segundo tem o verbo fazer, que é um verbo impessoal. Quando acontecer de aparecer na frase verbos impessoais, quer dizer que a frase não tem sujeito. Então, a regra diz que ficarão na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Aí tem as dicas aí, ó. Os verbos auxiliares deve, vai, acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal, tá? Então, ó, existem sérios problemas na cidade. Por que está existem? Porque existem não é impessoal. Ele deve concordar com o sujeito que ele se refere. Então, no caso aí, seria sérios problemas no plural. O verbo dar, bater e soar. Quando usados na indicação de horas, possuem sujeito e com ele deve concordar. Então, o relógio deu 2 horas, né? Então, aí, ó, ele fala que o verbo dar, bater e soar, quando usados na indicação de horas, possuem sujeito e com ele deve concordar. Então, se é um relógio, então vai concordar com o deu. Vai concordar com o relógio no singular, ficou deu, né? Agora, deram 2 horas no relógio da estação. Então, aqui no caso é 2 horas, ó. Tá concordando com os duas. Deu 1 hora no relógio da estação. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Bateram 5 badaladas no sino da igreja. Então, tudo vai concordar, né, com a indicação. Soaram 10 badaladas no relógio da escola. Sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Ainda falta dar os últimos retoques na pintura, né? Então, observa aí que o dar está concordando com
Com o quê? Com a oração subordinada aí. Oração subordinada, vou só acho que vocês não viram ainda, mas quer dizer, são orações que dependem de outra para se entender, tá? Então, a regra diz, quando o sujeito de uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Concordância com o infinitivo. O infinitivo pessoal e o sujeito expresso na oração. Quando acontecer isso, não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono. Esperei-as chegar. Qual é o pronome oblíquo átono aí? É o as. Então, não vai se flexionar o infinitivo. Qual é o infinitivo aí? Chegar. Por que não vai se flexionar o infinitivo? Porque tem o pronome oblíquo. É facultativo. O que é facultativo? É uma coisa que é opcional, tá? A flexão do infinitivo se o sujeito não for representado por pronome átono e se o verbo da oração determinada pelo infinitivo for causativo, mandar, deixar fazer, ou sensitivo, ver, ouvir, sentir. Exemplo, mandei sair os alunos. Flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de pronome átono e determinante de verbo não causativo nem sensitivo. Esperei saírem todos. Agora nós temos também o infinitivo pessoal e o sujeito oculto. Não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com o valor de gerúndio. Passamos horas a comentar o filme. Então, observe, não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio. Então, aí, passamos horas a comentar o filme. Então, aí, é como se fosse comentando, tá? Então, não se flexiona. É facultativa a flexão do infinitivo quando seu sujeito for idêntico ou da oração principal. Antes de responder, lerás o texto. Ou antes de responderes, lerás o texto. Observe que está tudo concordando aí. É facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e está indicado por algum termo do contexto. Então, facultativo, relembrando, é aquilo que é opcional, ou seja, pode ficar no singular ou no plural. Ele nos deu o direito de contestar ou ele nos deu o direito de contestarmos, tá? Então, as duas concordâncias estão corretas. É obrigatória a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e não está indicado por nenhum termo do contexto. Não sei como saiu sem notarem o fato. Observe aí que notarem é o verbo que está no infinitivo, né? Quando o infinitivo pessoal está em uma locução verbal, lembrando que locução é mais de uma palavra, então não se flexiona o infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal. Quando, em virtude das ordens dos termos da oração, sua ligação com o verbo auxiliar for nítida. Então, acabamos de fazer os exercícios. Qual é o verbo no infinitivo aí? Fazer. Porque acabamos, né, está concordando com os exercícios no plural. É facultativo, né, ou seja, você tem duas opções, a flexão do infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal, quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto. Exemplo, não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidar e reclamar dela, né? Observe que está subentendido aí o dela, né? Na palavra dela. Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidarmos e reclamarmos dela, tá? Então, observa aqui, duvidar e reclamar aí está no singular e duvidarmos e reclamarmos no plural. As duas formas estão corretas. Concordância do verbo ser. Quando em predicados nominais o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. O que são predicativos? Lembrando, são qualidades, são características dadas ao sujeito. Tudo são flores, aqueles parecem ilusões. O predicativo aí no primeiro é flores, no segundo é ilusões, né? Dica: poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer enfatizá-lo. Aquilo é sonhos vãos. Nesse caso aí, qual é o sujeito? Sonhos. Vãos está concordando por quê?
porque nesse caso aí, sonhos está enfatizado. Verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos. Que ou quem? Que são gametas? Quem foram os escolhidos? Né? Então, aí nesse caso, o verbo vai concordar, né, com o predicativo, tá? Em indicação de horas, datas, tempo, distância, a concordância será feita com a expressão numérica. Então, são 9 horas, né? O são aí está concordando com 9, que é plural, é 1 hora. Aí, no caso, está concordando com uma, que é singular. Dica: em indicações de datas, não aceita as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. Então, hoje são 24 de outubro. Hoje é dia 24 de outubro. Né? Então, essas duas formas estão corretas. Quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Então, aqui o presidente sou eu. O sou está concordando com o pronome eu. Dica: se os dois termos forem pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, considerando o sujeito da oração. Eu não sou tu. No caso aí, o sou está concordando com o eu, que foi o eu que apareceu primeiro na frase. Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo. Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com a característica, que no caso é o predicativo. O menino era as esperanças da família. Então, nesse caso aí, esse era está concordando, né, com o menino. Nas locuções, é pouco, é muito, é mais, é de menos, junto às especificações de preço, peso, quantidade, distância, o verbo fica sempre no singular. 150 é pouco, 100 metros é muito. Então, quando tiver essas expressões pouco, muito, menos, sempre vai ficar no singular, mesmo que esteja falando de um número no plural, mas vai ficar sempre no singular devido a essa expressão. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo pode ficar invariável, ou seja, não mudar. O verbo na terceira pessoa do singular e adjetivo no masculino singular, ou concordar com o sujeito que vem depois, né, que é o pós-posto. É necessário aqueles materiais ou são necessários aqueles materiais. As duas concordâncias são possíveis. Na expressão é que, usada como expletivo, se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo ser e o que ficará invariável, se aparecer o verbo, concordará com o sujeito. Então, vai ficar invariável, vai concordar com o sujeito. Eles é que sempre chegam atrasados, ou são eles que sempre chegam atrasados, tá? Essa concordância é possível. Gente, essas são regras do dia a dia que vocês têm que estar, assim, é mais para vocês ouvirem e se autocorrigirem na hora do falar e também na hora de escrever, na hora de produzir um texto, por exemplo, tá? São muitas regras, mas é possível que você, lendo, observando essas concordâncias, você consiga, né, alcançar a linguagem formal, né, que vocês estão buscando aí, para quando chegar no final, né, onde você vai ser avaliado para entrar numa universidade, você possa utilizar bem a linguagem formal. Valeu e até a próxima!